21 de abril de 1960. Nasce a nova capital do Brasil, Brasília. (17 de novembro de 1991). Surge na capital brasileira a mais moderna cidade do Centro-Oeste, Águas Claras. Falam que Águas Claras surgiu por acaso, como uma costela retirada do metrô. Se é verdade, este acaso se confirma como um dos projetos urbanísticos mais inteligentes do Brasil. Águas Claras é elegante, imponente, harmoniosa. Sua estatura já é de gente grande. Alcança as nuvens e se lança no mar de Brasília, o céu. Com apenas 13 anos e completando seu segundo aniversário como região administrativa, a cidade tornou-se uma realidade palpável e orgulho dos seus atuais 38 mil moradores. A história de sua criação começou em 1991, com as desapropriações de 47 chácaras da antiga zoobotânica para a construção do metrô. Graças a esta iniciativa, os grileiros de terras não tiveram tempo de se apossarem de uma área de 806 hectares, sendo a metade de um imenso tapete verde. A criação de Águas Claras representa um dos melhores momentos para a construção civil e também para a classe média brasiliense. Águas Claras já é referência urbanística para todo o Brasil. Uma cidade linear, amplamente definida por traços harmoniosos encontrados. A gente queria uma estrutura urbana mais parecida com a cidade tradicional, mais densa, otimizando infraestrutura e serviços. Nós queríamos uma cidade dinâmica e com certa liberdade na concepção arquitetônica. Ela tinha que ter um arcabouço que permitisse que a arquitetura se manifestasse de acordo com a necessidade que ia aparecendo no futuro, sem muitas limitações. Não existe horizonte sem a vista do verde, sem o esplendor do céu, sem a efêmera vida urbana, que começa a delinear como um coração pulsante, fervoroso. O metrô balizou o sonho, veio com um rasgo pungente no meio do cerrado para interligar cidades adjacentes ao coração do plano piloto. Como disse Lúcio Costa, é na rodoviária que os candangos se encontram, e agora, com o metrô, eles se encontram com maior rapidez. A criação de Águas Claras foi para muitos concebida como um sonho utópico. Como quase tudo em Brasília, surge inicialmente da utopia de sonhadores, visionários. Como a capital federal, o metrô, a ponte JK, as novas cidades que eliminaram as favelas. Sonhos que se projetam como magias, milagre. Sonhos iguais ao de Dom Bosco, cheios de certezas e materialidades. Águas Claras, espontaneamente, veio com a tarefa de ser uma das maiores cidades do Distrito Federal. Nos próximos 10 anos, a cidade deverá abrigar mais de 200 mil habitantes. Hoje, são 38 mil distribuídos em mais de 206 prédios. Cidadãos que viram seus sonhos da casa própria tornarem-se realidade. Como o de Prestes, primeiro morador de Águas Claras. No começo era muito difícil porque não havia qualquer asfalto. No tempo de seca era poeira, muito poeira. Quando chovia era lama, atoleiros sem fim. Uma época muito difícil, não havia comércio, iluminação pública. Hoje nós estamos praticamente no paraíso. Verdadeiros arranha-céus com até 25 andares definem um outro momento da linha arquitetônica de Brasília. Águas Claras terá 730 edifícios, totalizando mais de 65.700 apartamentos. Isto significa mais de 7 milhões de metros quadrados em área construída. Números que levam Águas Claras a ser o maior canteiro de obras do Brasil, uma verdadeira metrópole do concreto. O caminho está trilhado. O tempo se faz necessário para a conclusão dessa metrópole prevista para os próximos 10 anos. Sua infraestrutura carece de maiores cuidados, mas ela é ainda uma cidade neonata em obras e que precisa de mais tempo para consolidar-se. Fiquei 4 anos como subadministrador e no dia que saiu a criação de Águas Claras, o governador também
me deu a honra de convidar para ser o primeiro administrador de Águas Claras e ficamos durante um ano como administrador. Nesse período de 94 até 2004, Águas Claras pulou de 10 prédios para 200 prédios. As cooperativas habitacionais tiveram um papel importante para a implantação de Águas Claras. As primeiras cooperativas começaram seus trabalhos somente em 1994, 3 anos após a criação da cidade. Hoje são mais de 80 prédios erguidos através da parceria cooperativas, governo e empresas da construção civil. O projeto urbanístico da cidade tem um sistema viário inteligente, dotado de 2 entradas principais com 2 avenidas paralelas, verdadeiras artérias que cortam a cidade de leste a oeste, apoiadas por 2 boulevards que irão privilegiar os pedestres. Mais 24 viadutos sobrepostos à linha do metrô permitirão aos moradores interligarem-se com rapidez da cidade norte à cidade sul. Além disso, a Interbairros, uma grande avenida, interligará em breve Águas Claras ao Parque Shopping, passando pelo Guará. Tudo isto com o apoio de 4 estações do metrô, 3 em pleno funcionamento, facilitando a vida de trabalhadores e estudantes. Participar da construção e da execução desse projeto de Águas Claras é um privilégio para qualquer um, tanto para os moradores como para o poder público. E é um projeto onde nós temos que dar toda a atenção. E quando eu falo de Águas Claras, eu não falo somente dessa parte verticalizada, eu falo da grande Águas Claras. O artista só cria com talento, com asas libertas. E foi assim definido o toque maestral dos arquitetos para comporem seus projetos em Águas Claras. Traços bem definidos fizeram da cidade um gigantesco ateliê. Majestosas obras de arte desses gênios mostram os mais variados estilos da arquitetura do século XXI. Uma infinidade de detalhes e acabamentos de vanguarda embelezam com exaltação essas obras, criando um clima multicor neste Museu da Arte Moderna da Arquitetura a céu aberto. Além da beleza dos prédios, os quesitos comodidade e segurança definem a grandeza dos projetos desses arquitetos. Condomínios fechados, sistemas de segurança digital e dotados das mais completas áreas de lazer fazem deles verdadeiros resorts do Cerrado. A cidade cresce, vertical e populacional. Águas Claras não tem sotaque. 70% são ex-moradores de outras cidades do DF e outros 30% vêm de outros estados da federação. Culturas se misturam no dia a dia desses pioneiros, tudo em plena harmonia. Os ambientes de humanização ainda são raros. Os shoppings estão em construção, restando apenas alguns poucos pontos para o encontro e trocas de ideias. As mulheres predominam, são 53% delas. Sou moradora de Águas Claras há 2 anos. De lá para cá melhorou muito, né? Hoje nós temos o Pão de Açúcar aqui e o parque é maravilhoso. Muitas pessoas que moram aqui ainda não dão um verdadeiro valor ao parque. O comércio é ainda discreto, mas pulsante. O hipermercado Pão de Açúcar tem uma das mais requintadas lojas de Brasília. A juventude é grande e ávida por diversão. Os encontros se formam nas entradas dos blocos e nos pequenos mix mall. Águas Claras eu acho que é uma cidade maravilhosa, eu acho que é uma cidade nova, tem muito para se fazer ainda. Falta um pouquinho ainda de lazer ainda à noite de Águas Claras ainda. Não está começando, está devagar. O Shopping Águas Claras irá integrar o cenário da cidade ainda em 2005, com várias lojas, salas de cinema e praça de alimentação. Outros 2 shoppings deverão entrar em funcionamento em 2006. Faculdades serão mais de 3, que oferecerão juntas mais de 30 diferentes cursos. Tudo isto para um público que tem a maior renda per capita do Distrito Federal. E o mais importante será a instalação do complexo administrativo, onde serão instaladas várias empresas do GDF. A CAESB já está em fase de conclusão. O verde compartilha com a arquitetura o cenário da cidade. O Parque de Águas Claras é o encanto dos seus moradores. São 86 hectares que formam um pulmão extra. Sua estrutura ainda é modesta, mas proporciona bons momentos aos seus mais de 10 mil frequentadores. Pistas para caminhadas e quadras de esportes inspiram aqueles que querem manter a boa forma física. A criançada conta com 2 parquinhos de diversões, além das churrasqueiras comunitárias e os quiosques que comercializam caldo de cana e principalmente água de coco. As minas d'água deram origem a 2 pequenos lagos.
O Parque Urbano de Uso Múltiplo de Águas Claras é o segundo maior do Distrito Federal. Uma verdadeira mancha verde que representa 10% da área da cidade. Nunca deixei de dar apoio a Águas Claras e vou continuar dando. É uma cidade que tem toda a infraestrutura, está faltando muito pouca coisa. Tem metrô, tem pavimentação, tem esgoto, tem água potável, tem energia. Enfim, é uma cidade belíssima de prédios altos. Foi a primeira cidade que conseguimos a fazer os prédios altos e hoje eu vejo que a sociedade de Águas Claras sente bem em morar nela e eu fico orgulhoso de ter sido o idealizador da cidade e eu lamento ter um período fora de governo que a cidade parou, mas assim que eu retornei ao governo eu tomei com toda a energia para que reconstruísse rapidamente a cidade e fazer aquilo que deixaram de fazer. Hoje é uma bela cidade, é um dos bairros mais luxuosos de Brasília e eu sinto muito orgulho porque é uma cidade do meu coração. Esta é Águas Claras, com índices de qualidade acima das metas estabelecidas por organismos internacionais. Uma cidade que já exala perfume e tranquilidade. Um projeto criado com ocupação urbana dirigida, feito com cautela e responsabilidade. Não se pode definir um projeto urbanístico com as dimensões de Águas Claras sem antever o futuro, sem respeitar o meio ambiente e as bases preliminares para compor um macro projeto habitacional. Em 2010, essa gigantesca metrópole estará abraçando o céu, sussurrando no silêncio a conclusão de um projeto erguido por idealistas, desenvolvimentistas, sonhadores de uma utopia única, como aquela que se pode colocar na palma das mãos.